Kevin, já comecei. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos lá, eu sou a Meire Camia, para quem não conhece, tá chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre a expansão da consciência. Muito obrigada pela presença. Olha aí, gente, eu estou fazendo uma captação hoje aqui da nossa live com um áudio. Vamos ver se a gente trabalha legal aí o nosso podcast. Sejam bem-vindos, boa noite para a nossa reflexão de hoje. Hoje o tema tá legal, hein, gente? Vamos chegando. Mudamos o nosso horário, não sei se vocês viram. Isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema que vocês votaram. A gente sempre coloca a nossa enquete lá no nosso Telegram. Oi, Carla, obrigada. Obrigada, Milena. Obrigada pela presença, viu? Eu sou muito grata e estou muito feliz de estar aqui. Vocês sabem que é super especial. Eu sempre preparo algo bem bacana para honrar o nosso encontro, né? O nosso tempo é o nosso maior... a maior riqueza hoje em dia, então é importante que a gente valorize isso. Bom, pessoal, é o seguinte, eu dividi essa live então em 3 pontos mais importantes para a gente falar de expansão de consciência. Então, a primeira coisa, o que é a tal da expansão. Segundo lugar, compreender melhor a questão da lei binária, tá? Porque isso vai ser importante para vocês entenderem. O último ponto, que é o porquê que a gente está aqui, qual é a nossa missão de vida, o que se espera de um ser humano e como essa expansão da consciência pode nos ajudar a nos tornarmos seres humanos melhores, tá bem? Nós vamos fazer essa leitura hoje, essa leitura social, através do livro de Gênesis, que está lá na Bíblia, tá bom? Não vai ser uma leitura religiosa, é uma leitura psicológica desses aspectos que tem na Bíblia, que é um livro maravilhoso. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a tal da expansão da consciência? É a capacidade que a gente tem de ampliar a nossa percepção. É a gente poder perceber coisas que no dia a dia a gente não consegue enxergar, tá? Então, é transcender a objetividade. O que é a objetividade? É tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que vem através dos meus 5 sentidos, tá? E trabalhar, por exemplo, com a nossa mente intuitiva, porque nós temos 2 tipos de mentes. Por isso que a questão binária é muito importante para a gente entender, porque ela vai explicar isso. A expansão da consciência hoje é muito importante, nós estamos nesse processo, então quem estuda um pouco a espiritualidade sabe que a gente já está durante um período nesse processo de transição e abertura de consciência, porque sem essa abertura a gente não consegue entender o porquê de tantos transtornos mentais hoje, por que tantos suicídios, por que está aumentando isso. A gente já viu assim, né, que o suicídio entre os jovens de 15 a 19 anos, ele passou de 4º lugar para 3º lugar. E por que a gente está com tantos problemas aí com angústia, depressão e transtornos e tal? Bom, isso tudo acontece, gente, porque a gente está usando demais a nossa mente concreta. A nossa mente concreta, ela é aquela mente mais racional, é a mente que organiza, que precisa de controle. E o que aconteceu na pandemia? O nosso controle simplesmente foi por água abaixo. Tudo aquilo que a gente achava que tinha um controle, que era a nossa rotina, o caminho de ir e vir, a escola, toda aquela coisinha que a gente já tinha arrumado na nossa vida, ela simplesmente foi por água abaixo. E isso trouxe para nós uma sensação de insegurança muito grande. Então, quando o caos é tudo aquilo que nos tira da rotina, tá? Isso causa no ser humano uma angústia muito grande. Tá? E aí a gente fica tentando controlar, aí a mente concreta tentando controlar, como ela não dá conta, é o que a gente está vendo nesse período todo, a gente não tem controle de nada, né? Quando a gente acha que a coisa vai acabar, na verdade ela só piora, né? E a coisa vai se estendendo e a gente, com os recursos que a gente tem hoje, nós não conseguimos resolver esses problemas. Então é por isso que a gente precisa expandir a nossa mente para que a gente possa pegar
outros recursos para a gente poder lidar melhor com esses problemas que nós temos hoje. Esse é o objetivo da nossa live, tá bem? Bom, então a gente chegou nesse ponto de que nós estamos demais na nossa concretude. Assim, para nós, a vida espiritual, ela simplesmente acabou, né? A gente só olha e só acredita naquilo que a gente vê e consegue tocar. Então, a nossa fé, ela foi ficando muito... ela foi se destruindo, na verdade. Onde nós colocamos a nossa fé hoje? Na conta para pagar, por exemplo. Quem tem certeza de que a conta vai chegar no mês que vem, tem fé na conta. Porque fé é tudo aquilo que a gente acredita sem duvidar. Então, a gente às vezes acredita mais nas contas para pagar do que em nós mesmos, certo? Então, ali que está a nossa fé, ok? Bom, então a gente, agora eu vou explicar a questão binária e já vou começar a fazer pontes aqui com a Bíblia, tá? Vamos lá, vamos seguir no raciocínio. Existe uma coisa que é a lei da polaridade que está na Bíblia. Então, quando você pega o Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o céu, a terra e tal, ele cria a dualidade. Então, em primeiro lugar, o que Deus faz? Ele cria céu e cria terra. Depois, o que ele faz? Ele cria luz e cria trevas. O dia e a noite. Olha só as polaridades. Depois, ele cria os mares e cria a terra separada. Depois, ele cria homem e cria mulher. Percebem? Tudo na vida tem a sua dualidade, tá? Isso é uma lei. Isso no Ocidente, no Oriente, não tem Jesus, né? Porque Jesus ele é uma coisa aqui da religião ocidental. Mas lá no Oriente eles trabalham um conceito chamado Yin e Yang. E aí quem estuda um pouco mais o esoterismo já ouviu falar sobre sabe o I Ching? Quando você joga o I Ching, que você tem aqueles símbolos, né? Que é um tracinho reto e outro tracinho cortadinho, assim, né? Então, com esse I Ching, isso é o quê? É uma lei binária, tá? Você consegue fazer, tipo, uma leitura das tendências do universo, aquela coisa toda, tá? Essa coisa da polaridade, ela é tão verdade que nós estamos aqui nos comunicando através de uma lei binária. A comunicação que está saindo daqui, ela está viajando através de um Wi-Fi que é invisível, através do ar, e está chegando aí na tua casa sem fio nenhum, passando por nós aqui, ó. Não tem fio nenhum ligando a minha conexão com a de vocês. Como é que isso se dá? Através de um código binário. É um conjunto de uns e zeros. Sabe quando você vê lá na Matrix, aquele filme, que você vê aqueles códigos de 1 e 0 e tal? Isso é um código binário. E ele tem a mesma base de tudo isso que eu estou falando aqui. Então, você consegue enviar esses pacotes, né, de informação, porque está tudo ali. Então, tudo no universo, ele obedece essa lei. Tá bem? Para quem estuda um pouco mais a questão do esoterismo, ela faz parte das 7 leis herméticas do Kybalion, tá? Então, tudo tem a sua dualidade, ok? E o nosso cérebro, ele funciona do mesmo jeito. Nós temos uma mente concreta, mais masculina, e nós temos uma mente intuitiva, que ela tem um elemento feminino. Então, a mente masculina, o que ela é? Ela é concreta, ela é objetiva, ela faz conta, ela é racional, ela separa, ela classifica para poder organizar. É a mente do cientista. Então, o que a gente faz com a ciência? A gente pega lá o bichinho, abre ele, vai separando as partes. Isso aqui é órgão, isso aqui é sistema linfático, isso daqui é isso aqui é aquilo. A gente vai separando as coisas, classificando, para a gente poder compreender com a nossa mente concreta. Perfeito até aqui? O que é a mente intuitiva? A mente intuitiva é o que a gente chama de elemento feminino. Ela representa o caos, enquanto a mente concreta simboliza a ordem, que é a caixinha. Sabe quando você pensa dentro da caixinha? É isso. Então você não sai da caixinha, você está preso no quê? Num sistema.
O que a mente intuitiva faz? Ela sai da caixa e cria atividade. Ela é a criatividade. Você só consegue ser criativo e sair daquela coisa concreta quando você não está conseguindo mais resolver nenhum problema e você precisa criar alguma coisa nova. Você faz isso através da sua mente intuitiva. E é essa mente intuitiva que está ligada com o divino, que é a mente artística. O que é um artista? Artista é canal. É canal divino. Ele pega uma intuição que está aqui no ar, assim, né? A informação está aqui. Ele transforma isso numa música, numa obra-prima, num quadro, numa peça de teatro, num filme. Então, se você pegar o filme, por exemplo, o Star Wars, tal, você vai ver que os simbolismos que esses caras usam são o quê? A jornada do herói. São arquétipos. Então, a imagem arquetípica, ela funciona, que ela está no inconsciente coletivo, ela funciona nessa mente intuitiva. Então, a crise que a gente está vivendo hoje, e a gente não está conseguindo resolver, e é por isso que a gente está adoecendo, e o adoecimento não é um castigo, mas ele é um sinal de que você precisa sair da caixa, entendeu? Não é tomando remédio que a gente vai resolver os problemas, mas é justamente expandindo consciência. Quando a gente fala expandir consciência, eu estou falando assim de usar essa outra mente, essa mente mais criativa, porque é dela que vai vir as soluções para os nossos problemas de hoje, tá bem? Então, olha só, para a gente só finalizar aqui essa parte da mente binária, tá? Então, você vai ter tristeza, alegria, vida e morte, caos e a ordem, o começo e o fim. Você sempre vai ter polaridade. A raiva e o perdão, a alegria e a tristeza, doença e saúde, amor e ódio, riqueza e pobreza. Dá para entender isso aqui? Isso aqui vai ser importante para o próximo passo que eu vou trazer aqui para vocês. Tá legal? Então, a mente concreta, ela é egóica, ela é terrena e baseada nos nossos 5 sentidos. Ok? Bom, agora, quando a gente junta essas duas mentes, nós estamos trabalhando na sabedoria de Deus, ok? Porque a gente vai usar nossa mente divina junto com a mente concreta para aplicação na prática. É por isso que crescer espiritualmente não é você ir lá para no meio da fazenda e ficar lá, sabe? Porque ficar em paz sozinho é fácil. Agora eu quero ver você ficar em paz com quem chuta a tua canela, com quem te xinga, com quem fecha o teu carro, com quem é mal criado com você, né? Então é no dia a dia, é nas provações do dia a dia que a gente é provado nas nossas virtudes, tá bem? Bom, voltando aqui agora para a nossa leitura bíblica junto aqui, ó. Vamos lá. Bom, e aí Deus cria então, o primeiro que Deus faz? Cria dualidade, ok? Então ele cria bem, cria o mal. Ele cria o céu e a terra, aquelas coisas todas. Agora, cara, existe bem e mal, então, pensando nisso? Não existe. A gente tende a julgar com a nossa mente concreta que por exemplo, dia e noite é ruim? Dia ou noite é ruim? Não. O que nem a gente, por exemplo, se falar branco e preto é ruim? Não. Quem diz que é ruim somos nós, a gente que julga, o nosso ego concreto que julga que é ruim, de acordo com o que é ruim para mim. Esse que é o problema. Então, às vezes a gente acha que é ruim, mas na verdade é ruim só para mim. Mas na verdade ela faz parte do sistema da Terra. Por exemplo, se você vê lá um tsunami, você fala, nossa, teve um tsunami, matou um monte de gente. É ruim? Aí se a gente olhar para o nosso ponto de vista do umbigo humano, a gente vai dizer assim, é ruim porque matou um monte de gente. Mas se a gente olhar do lado da natureza, a natureza sempre teve tsunamis. E ela vai dizer assim, quem mandou você construir um monte de casa do lado da praia, você entende? A gente que vai até o lugar, a gente destrói a natureza e depois quando a gente sofre uma tempestade ou alguma coisa que é um fenômeno natural, a gente acha que a natureza é ruim, mas na verdade a natureza ela é o que ela é, não tem o ruim na natureza, tá? Mas a gente acaba julgando desse jeito. Tudo bem até aqui?
tá? Bom, e aí, olha que interessante aqui agora, né? Quando Deus tem lá o paraíso, então vamos lá para o paraíso que Deus criou o homem e a mulher. Então imagina lá todo mundo no paraíso, que não acontece birosca nenhuma no paraíso, tem lá uma árvore lá no meio, que é chamada árvore do conhecimento, e que Deus fala lá para Eva não comer daquele fruto do conhecimento, porque senão eles iriam morrer. E aí eu já expliquei na outra live que o que é o morrer? É ter a consciência da morte, porque os animais que não têm consciência, como o ser humano tem, eles não sabem que vão morrer, mas nós sabemos. E é isso que acaba também nos afligindo, porque saber tem um lado bom e um lado ruim, né? O saber também te traz responsabilidades. O saber te traz também, às vezes, culpa, uma série de outras coisas que a gente não passaria se a gente não soubesse. Se nós fôssemos ignorantes, como os animais são, a gente não sofreria tanto. Você vai ver que cachorro, gato não sofre que nem a gente sofre. Mas nós, como temos mente e não sabemos usar a nossa mente, a gente sofre. Porque a mente é uma arma. Como uma faca, ela pode ajudar ou ela pode te prejudicar, tá? E o que a gente está fazendo aqui hoje é conhecendo um pouco mais dessa ferramenta poderosíssima que é a nossa mente, para que a gente possa lidar melhor e viver melhor e mais feliz, resolvendo os nossos problemas, tá? Então aí, imagina lá, tá lá paraíso, todo mundo lá naquele tédio, vem uma serpente. A serpente que está escrito aqui na Bíblia que o mais astuto dos animais, ou seja, não é qualquer bichinho, é astuto, é inteligente. Então a serpente ela não é ruim, porque o que ela faz? Ela dá uma cutucada lá na Eva e fala assim, olha, coma desse fruto que você vai ser como Deus. Porque Deus, aliás, nos fez, né, a sua imagem e semelhança. E ela diz, não, ele diz que a gente vai morrer. Ela fala, vai nada, come aí. Aí a Eva vai lá, curiosa, ela vê que parece que é bom, dá lá a mordidinha no fruto e abre os olhos de Eva. Então, Eva começa a perceber o bem e o mal. E aí que ela faz? Ela oferece o fruto para Adão. Então, olha que interessante, por que Eva come o fruto do conhecimento e depois oferece a Adão? Então, existem algumas leituras que dizem o seguinte, que a mulher, ela sempre vai amadurecer mais cedo do que os homens. E a gente consegue até comprovar aí com algumas... tem vários estudos, né, que mostram exatamente isso, que as meninas, elas amadurecem mais rápido, emocionalmente falando, do que os homens. E aí, isso acontece também no nível emocional. Então, você pode ver que tem mulheres que depois que se separam, elas não casam de novo porque elas conseguem ficar bem sós. O homem precisa mais desse amparo emocional da mulher. E a mulher, normalmente, é aquela que abre os olhos do homem para o mundo espiritual. Você pode ver que nas igrejas, se você der uma olhada, você vai ver que só tem mulher. A mulher é que está lá fazendo campanha do agasalho, a mulher está sempre lá metida no meio das coisas e ela chama o cara para ir para a igreja. Então, quem mantém igreja é a mulher. Então, a mulher ela é mais curiosa para aprender essas questões do espírito e aí ela puxa o homem para que ele desperte também. Então, quando ela come do fruto, ela não aguenta um cara ignorante. Ela quer que o cara também abra os olhos. Ele vai lá, Adão vai lá e come o fruto do conhecimento, abre os olhos, então eles despertam na consciência, tá? E eles começam a enxergar o bem e o mal nas coisas e, pior, em si mesmos. A primeira coisa que eles sentem é vergonha. Eles sentem vergonha, por quê? Porque eles se comparam a quem? A Deus. E a hora que eles veem a distância entre o que eles são e aquilo que Deus é, eles sentem vergonha pela pequenez que eles são. E aí eles se cobrem com a folha de figueira, certo? Que é o que a gente faz, eu já falei até na outra live, que a gente vai se escondendo e se disfarçando, pintando o cabelo, fazendo maquiagem, colocando uma roupinha melhor, para disfarçar o mal-estar que eu tenho de não ser aquilo que eu acho que eu deveria ser, tá certo?
E aí Adão se esconde de Deus, né? Deus vai lá atrás dele, tô pegando aqui, ó, Deus perguntou, onde é que tá você? Eu vi teus passos, tal. E aí ele fica bravo, né? Porque ele desobedeceu a Deus. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para essa questão do despertar e da vergonha, porque Adão e Eva, por que eles ficam com vergonha? Porque eles se veem nus, não é assim? Eles se veem nus. E o que é se ver nu, gente? Se ver nu é se ver sem recursos, é se ver assim totalmente vulnerável, é a gente perceber que nós somos desamparados, que a gente é muito fácil de morrer, que a gente não tem muitas proteções, que nós podemos ser facilmente feridos, que nós somos desarmados, que a gente está à mercê da tempestade, da natureza, dos animais. Eles se veem assim, desprotegidos. E essa sensação de desamparo vai acompanhar os seres humanos pro resto da vida deles, certo? Esse se ver nus também significa estar exposto ao julgamento da outra pessoa. Quando eu me vejo nua, eu falo assim, cara, porra, todo mundo vai ver minha banha, todo mundo vai ver a celulite, todo mundo vai ver tudo aquilo que eu escondo com a cinta, tudo aquilo que eu escondo de todo mundo vai ver, né? Então, quando a gente se vê nu, significa isso, é por isso que eles têm vergonha de si. Tá? E aí, as nossas falhas, elas se sobressaem. E aí a gente se sente também até indigno, né? De estar lá diante de Deus e tudo mais. Bom, olha que interessante aqui também. Quando a gente sente vergonha, a gente se sente inferior a outra pessoa e vem um outro mecanismo que é um problema para todos nós. Quem tem problema de autoestima, tá aí a raiz do problema da nossa autoestima, tá? Que é a comparação. A vergonha, ela sempre vem de uma comparação. E quando a gente usa a comparação, nós vamos trabalhar essa polaridade que eu falei para vocês, que existe essa coisa binária, tá? Então, a beleza, ela vai humilhar a feiura. Né? A caridade, ela envergonha o sovina, né? A bondade, ela envergonha a maldade. Quando nós estamos diante de Deus, que é muito superior a nós sentimos vergonha. O competente, ele envergonha o incompetente. Agora, pegou essa ideia? Agora, olha só, quando você tem um amigo ou uma amiga bonito pra caramba, bonita pra caramba, bonita, inteligente, rica, ai que raiva, dá uma raiva. Você fala, que desgraça, né? A pessoa é tão bonita, ela podia ter bafo, ela podia ter chulé, porque não pode ser tão perfeito assim. Porque escancara o que em nós? A nossa vergonha. Sabe, aquela assim, vamos supor, você tá querendo fazer uma dieta, né? Você tá mais acima do peso. E você tá lá com uma amiga que começou a fazer dieta e agora ela tá linda. Ai, que raiva, né? Porque toda vez que você olha para ela, ela desperta em você aquilo que você não consegue ser. E aquilo dá uma raiva lascada, né? Então, olha a raiz de muitos problemas nossos, né? Que é essa comparação que a gente faz com relação ao outro, a inveja que todos nós temos, não adianta ter vergonhinha e falar que não tem inveja, porque a gente tem inveja, tá? A gente também vê a nossa pequenez escancarada, tá? Então, Adão e Eva, quando eles sentem vergonha do mal que existe neles. Então, assim, cara, eu sou capaz de trair, eu sou uma pessoa que fala mal dos outros, posso cometer crimes, eu cobiço a mulher do próximo, eu cobiço o homem do próximo, eu sou egoísta, eu escondo meus doces para não dividir com os outros, você entendeu? Então, a gente começa a ver que a gente tem tanta podridão dentro da gente também. E aí, quando nós estamos nesse ponto, aí nós vamos ter dois caminhos. Aí vem a questão da expansão da consciência, que é o tema da nossa live hoje, tá? Nós só vamos ter dois caminhos. Ou a gente se ressente,
ou a gente fica com raiva dessa distância que a gente tem do que é o nosso ideal, que é Deus, né? Que é um ideal, assim, de virtudes, de gente honesta, e essa coisa toda. E a gente pode escolher, ou a gente se ressente e desiste, sabe? Então, quem tem problema de autoestima, assim, que desistiu, é assim, não adianta eu fazer nada, não adianta eu me esforçar, porque eu só sou uma fracassada, tudo que eu quero eu não consigo. Então é uma raiva, a gente fica com o ranço da vida e a gente desiste, porque não adianta, por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir. Então esse é um caminho. E nós vamos ter um outro caminho, que é o caminho da inspiração. A palavra inspiração, ela vem do grego e significa sopro de Deus. Ou a gente internaliza esse Deus dentro da gente, esse modelo, e a gente pretende ser esse modelo todo dia. Aí vem o caminho do crescimento. Esse é o caminho da expansão da consciência, tá certo? É o caminho que a gente escolhe estar perto de Deus através dos nossos próprios esforços. Esse é o caminho que, na verdade, Deus quer. O outro nos afasta de Deus. Quando a gente desiste e fica com raiva da vida, se revolta com a vida, acha que ninguém olha pra gente, se ressente de todo mundo e nos tornamos amargos com a vida. Então, nós só temos esses dois caminhos, percebe até então? Percebe o movimento psicológico que a gente faz aqui, tá? Bom, nós vamos ter então, nesse mecanismo de comparação, dois aspectos que eu vou tocar aqui no ponto, mas eu não vou me aprofundar hoje, porque não dá tempo, tá? Que aí nós vamos entrar na questão da autoestima. E por que a gente se sabota tanto? Primeiro mecanismo, né, de comparação, quando a gente está se comparando demais com as outras pessoas que são melhores do que a gente, quando a gente está morrendo de inveja, né? Quando a gente está morrendo de inveja, é assim, você fala: ai, que droga, por que eu trabalho tanto e não ganho tanto? Por que eu, sei lá, não tenho tantos seguidores como aquela pessoa? Por que eu não tenho tantos likes ou tantos pretendentes como aquela outra pessoa? Por que eu sempre estou para trás, né? Então é isso, é quando a gente tá com a inveja, tá? E aí nós vamos ter outros dois caminhos aqui, quando a gente se esquece, né, a gente esquece que a gente é filho de Deus e a gente pretende ficar no sofrimento, com dó da gente, aí a gente se vitimiza, a gente fala: ai, que ninguém olha pra mim, porque Deus me esqueceu e tal. Então, o mecanismo 1 é essa vitimização, e na vitimização, sabe o que eu faço? O que a gente faz? A gente se relaciona com pessoas que são inferiores a nós. Você já percebeu isso? Tem gente que pega para relacionamento amoroso pessoas que são ou mais burras, mais pobres, mais tem uma vida pior, entendeu? E faz amizades com pessoas que são inferiores a elas. Já perceberam isso, que tem gente que faz isso? Por quê? Porque essas pessoas que são inferiores, vamos dizer assim, né? Elas não escancaram a nossa dificuldade. Por exemplo, se eu pego uma pessoa para amiga que acorda cedo, que faz ginástica, não sei o quê, ela escancara o que em mim? A minha preguiça. Ela vai mostrar para mim mesma. Ela não precisa me cobrar. Ela não precisa falar nada, ela não precisa nem abrir a boca. Mas só o fato dela acordar cedo, ir para academia, fazer isso, fazer aquilo, ela vai escancarar em mim a minha preguiça. Então, de alguma forma, essas pessoas que são acima de mim, elas são uma espécie de julgadores, elas são juízes, na minha concepção, entendeu? Às vezes, por mais que seja feito, a pessoa não sai do lugar. Isso, exato. Porque a pessoa que puxa para baixo, né, ela nunca vai me instigar a ser uma pessoa melhor. Tá bem? Então, esse é um dos mecanismos. É eu sempre me colocar em relacionamentos que a pessoa vai me puxar para baixo, sempre puxando o meu pior, tá? E outro mecanismo, que é quando a gente meio que desiste, né, de buscar o caminho mais divino e de crescimento e de empoderamento,
é quando a gente começa a se disfarçar demais com as folhas da figueira. O que é o disfarçar demais? Como eu não aceito as minhas imperfeições, eu começo a entrar num rol de cirurgias plásticas e tratamento de beleza, e é creme para tudo, é creme para ruga, é creme para mancha, é isso, é um botox aqui, aí eu começo a fazer um monte de questões assim físicas, ou então eu vou comprar sapato, roupa e tal, para me disfarçar na minha folhinha de figueira. Vou querer comprar carros mais caros, porque daí eu me blindo dentro do carro, eu sou uma pessoa melhor com aquele carro. Vou fazer viagens, porque viajando eu posso mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa mais culta, porque viajo. Então eu vou trabalhando com que mecanismo? Da compensação. Então a gente vai compensando essas dificuldades que a gente tem, compensando nessas outras coisas, tá? E qual que é o problema disso, dessas compensações? Primeiro que a gente vai se distraindo do que é essencial, que é a nossa missão de vida. Então, esses mecanismos todos que eu estou falando aqui, eles vão distraindo e desviando a gente do ponto principal, que é o porquê eu existo, tá? Que é o ponto que eu quero falar agora aqui para vocês, ó, tá? Então, estão entendendo o raciocínio? Ele é complexo, mas ele é muito interessante, porque a gente está falando de um conhecimento milenar. A gente está pegando a Bíblia aqui como base para a gente poder fazer essa leitura psicológica, e a gente vê que realmente está tudo ali, né? Então, se a gente entender que, por exemplo, tá perguntando aqui para mim, Mary, a pessoa que está sempre com dor, como ela vai fazer para mudar a vida? Pois é, existe uma coisa chamada dor e outra coisa chamada sofrimento, são coisas diferentes. A dor, ela é algo que ela dói ali naquele momento, mas o sofrimento é o apego emocional à dor. Então, assim, por exemplo, alguém vai lá e bate no teu pé, no teu dedão, é sempre assim, né? Alguém bate no teu dedão. E você fala assim, putz, doeu, né? Dá aquela dor aguda, daqui a pouco ela vai passando. Daqui a pouco, uma outra coisa, você fala assim, ai, meu dedão do pé. Ai, meu dedão do pé, nossa, pisar no meu dedão do pé, que sacanagem, pisar no meu dedão do pé, meu Deus, olha que coisa, que azar pisar no meu pé. E você fica falando todo o tempo que pisar no teu pé, isso é sofrimento, é o apego à dor. E algumas pessoas, elas usam também a dor como qualquer outra doença. As doenças, elas são alarmes do nosso corpo para mostrar que existe alguma coisa que não está bem. E o problema nosso é que a gente mata os sintomas. Os sintomas, eles são essas sensações, né, no nosso corpo. Elas são sintomas que mostram que a gente tem que ter uma causa, e a gente tinha que chegar na causa para poder se libertar dos sintomas, mas a gente só toma um remédio, acaba o sintoma e eu não curei a causa. Por exemplo, as cirurgias bariátricas, por exemplo, que eu vejo muita gente fazendo hoje, o que é o comer demais? Ele é um sintoma, ele é uma compensação, ele é um vício, tá? Assim como é beber demais, assim como é fumar demais, tudo que é demais é ruim. Mas ao invés de eu tratar o meu mecanismo de compensação, por que eu compenso tanto as minhas amarguras comendo? Eu não faço esse movimento. O que eu faço? Eu vou lá e faço uma cirurgia. Só que o movimento, ele não termina, ele é psicológico. E aí o que você faz? Você começa a beber, entende? Normalmente ele migra o vício, tá? Porque o mecanismo, a área do vício cerebral é a mesma. Tá? E se você não tratou da causa do sintoma, ele vai migrar de uma outra forma para um outro lugar, percebe? Então, é aí que tá. A expansão da consciência, ela tem a ver com essa responsabilidade da gente investigar em nós, porque o problema não é nosso. Então, somos nós que temos que ver o que é isso. Eu posso pegar um médico que vai me ajudar a pensar, mas não está nele a cura. E nenhum médico, e nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra tem o poder da cura nele. O poder da cura está no paciente. Está nele, porque a gente fabrica
a dor, a gente fabrica os sintomas, porque é o nosso corpo e a nossa alma que estão dizendo que tem alguma coisa que não está ajustada. E um processo de cura é quando eu faço esse ajuste entre a minha missão de vida, entre aquilo que eu quero fazer, entre aquilo que me faz sentido. Quando eu fico feliz, aumenta a minha imunidade, as doenças se acabam, entende? E eu consigo lidar melhor com os problemas que podem acontecer, entende? É uma questão realmente de postura na vida, ok? Bom, e aí a gente vai ver, e o problema, né, é que quando a gente se apega à dor, é terrível, sabe por quê? Porque o foco fica só na dor. Então a pessoa fica na dor física ou na dor psicológica. Então, por exemplo, tem gente que fica rodando, né, num trauma de relacionamento que não deu certo, aquela coisa toda, e não consegue mais sair dali. É uma dor, é um sofrimento, né? E ela leva aquilo às vezes pro resto da vida, tá bem? Mas aí, ela tá vivendo a vida dela? Não. Ela tá cumprindo a missão de vida dela? Não. Mas o que faz ela ficar no sofrimento? Às vezes é mais fácil ficar no sofrimento do que tentar a vida, né? Viver a vida e o medo de fracassar. Às vezes a gente se esconde atrás de sintomas. Às vezes a gente se esconde atrás de doenças para não ter que viver a vida, enfrentar a vida. Entendeu? Porque é difícil enfrentar a vida, tá? A fibromialgia tem um cunho psicológico sim, viu? Tem sim. Tá? É uma questão realmente de investigar. Gente, não existe nenhuma doença que não tenha nenhuma questão psicológica junto, tá? Ela é uma integração, não existe uma separação aqui, galera. Não tem uma separação que separa aqui, ó, o meu cérebro está aqui e o meu corpo está aqui. E aí eu faço uma doença no meu pé e eu acho que não tem nada a ver com o meu cérebro. Em primeiro lugar, que o cérebro é um órgão como o coração, como o pulmão. Ele não é sede dos nossos pensamentos, ele não é a nossa mente, a nossa consciência não está no cérebro. Por exemplo, o que os neurocientistas sabem? Que quando eu sinto raiva, por exemplo, ele vai acionar a amígdala, tá? Mas não é a amígdala que está gerando aquilo. Ela está respondendo a um estímulo, mas de onde veio? De onde veio esse pensamento? Aí não sabe. Não existe uma sede, um lugar no cérebro que seja responsável pela criação de pensamentos. Não existe. Isso está no nosso corpo. Então, outros estudos complementares, né, que a gente vai estudando aqui, estudando ali, e a gente vai vendo que existe uma questão de que a mente está no nosso corpo inteiro, espalhada em cada célula do nosso corpo, tá bem? Bom, agora sim, gente, então a gente já viu que essa questão binária de é bom, é ruim, isso é coisa da nossa mente. Julgar o que é bom e o que é ruim, por exemplo, julgar a serpente, ela é boa ou ela é ruim? Olha, ela fez o papel dela. O que quer dizer? Que todo paraíso tem uma serpentezinha. E essa serpentezinha, ela é sábia, ela não é qualquer bichinho, não. O que ela faz? Ela vem mexer com tua zoninha de conforto. Então, às vezes, você tá lá no maior paraíso, né? E vem alguma coisa acontece, que é a representação do caos, que tira você da zona de conforto, mas o que ela fez? Ela abriu os olhos, ela deu um patamar acima para Adão e Eva. Então, a serpente, ela não é ruim. Ela veio para quê? Para te abrir os olhos. A mesma coisa eu falo dos problemas e a mesma coisa eu falo das doenças. Doença não é castigo. Doença é um ensinamento. E se a gente tiver a sabedoria para entender qual é o papel dessa doença na minha vida, a gente cresce no espírito, tá? Por isso a gente tem que ampliar a consciência, porque se for pela razão só, a gente não consegue. Tá bem? Bom, então vamos para a terceira posição. Por que então a gente sofreu tudo isso? Por que abriu os nossos olhos? A gente viu que tem o bem e o mal dentro e fora da gente. Então, o que a gente faz a partir de tudo isso? A partir dessa clareza, né, que abriu aí pra gente. O que Deus quer é que a gente tome aquele caminho de querer estar com Ele porque a gente quer. Deus quer que a gente esteja com Ele porque a gente quer, é uma escolha,
Tá bem? Eu tô falando em Deus aqui, tá? Mas eu não tenho nenhuma religião, tá? Mas eu acho que todo mundo entende quando a gente fala Deus, assim, né? Primeiro que eu acredito que não tá fora, tá dentro da gente, né? Mas existe um modelo de ser humano ideal, que ele é quase divino, que é aquele ser humano que é justo, que é honesto, que é bacana, que tem força de vontade, que tem disciplina, aquele ser assim que a gente fala, puxa vida, eu gostaria de ser como ele, né? A nossa missão de vida é essa que eu tô falando aqui, ó, butterfly, isso. O que é a nossa missão como ser humano? É nos tornarmos o mais divinos possível, em termos de virtudes, realizando obras por amor e não por egoísmo, porque hoje o que a gente faz é só para o nosso bem. Eu só penso em mim, só penso nos meus familiares, o resto que se exploda. É assim que a gente vive a vida hoje. A gente não é capaz de fazer uma caridade de verdade, é muito difícil, entendeu? A gente vai fazer uma vez por semana e olhe lá se faz, tá? Então, o que seria a nossa missão de vida? Porque pensa, o que você leva daqui? Você não vai levar nem um carro, nem uma casa, nem um terreno, nem o teu corpo. Você não leva nem um fio de cabelo daqui. Você não vai levar nada disso. Mas você deixa coisas e você vai levar algo que é intangível, que são as suas virtudes, são as experiências de vida, e vai deixar algo muito mais valioso, que é o teu legado de vida. Você vai deixar para os seus filhos, para as pessoas que ficaram, a inspiração do que é ser você. Uma pessoa que consegue superar uma dificuldade pessoal, uma baixa autoestima, consegue encontrar o seu amor dentro de você, através dessa inspiração que é querer se apaixonar por essa ideia de querer ser uma pessoa melhor e estar disposta a fazer alguns sacrifícios no sentido de algumas escolhas para querer ser melhor. O que é fazer alguns sacrifícios? Por exemplo, se você entrou num relacionamento e você se comprometeu a ser uma pessoa fiel a essa pessoa, não é mais difícil você estar num relacionamento desse do que você estar num relacionamento sem o mínimo de comprometimento, desses que você só transa? É muito mais difícil, vai exigir mais do seu caráter, entendeu? Então vai exigir mais de você. Então quando você se compromete e aparece aquele deus grego, aquela deusa grega na tua frente, e você diz não, 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 e você aguenta ali, cara, você já superou, você já se tornou mais próxima do divino. Você já está cumprindo a sua missão de vida como ser humano, sabe? Então é isso, é a gente se inspirar no divino, né, em Deus, no paraíso lá, e não ficar com raiva dele. E não ficar com inveja dele e desistir disso daí. E se vitimizar e falar, ai, que droga, porque eu sou muito podre, eu sou uma droga, eu não tenho nada de bom. Não. O que Deus quer é que a gente enxergue que nós somos criaturas iguais. Ele nos fez a imagem e semelhança, é isso que Ele quer que enxergue. A gente precisa enxergar que nós somos imagem e semelhança. E isso nos inspira a sermos melhores, só que tem que ser por escolha própria. Então eu tenho que escolher, abrir mão. Eu abro mão de um cara lindo e maravilhoso que está aqui me cantando para ficar fiel ao relacionamento que você se comprometeu ali, tá certo? Abro mão de comer um monte de gordureba e tal, porque eu me comprometi a colocar dentro do meu corpo comidas que são mais saudáveis, por exemplo. Então é um sacrifício, tá? Então são coisinhas assim desse tipo, nada muito grandioso, mas de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho você vai realizando a sua grande obra. E quando você vai ver, você se tornou um ser mais virtuoso. Você desenvolveu força de vontade, desenvolveu disciplina, desenvolveu perseverança, uma série de coisas bacanas, né? E na visão dos ateus, como isso funciona? Do mesmo jeito. Aqui eu estou usando a palavra Deus, mas não tem a ver com... Não precisa pensar assim. Por exemplo, tem muitos filósofos que são ateus, né? Mas que
que entendem que é o melhor caminho, são extremamente virtuosos, dá na mesma. O importante é que a gente chegue lá, que a gente seja melhor a cada dia, esse é o mais importante, tá? Mas para aquelas pessoas que têm uma fé, que acreditam em Deus, que a maioria, acho que mais de 90% da nossa população brasileira, ela acredita em algum tipo de Deus, e aqui ainda é um dos povos onde o cristianismo é ainda muito forte, por isso que eu entro muito tranquila numa live falando de Deus assim, e falando de Bíblia e tal, porque eu sei que na estatística eu vou estar pegando um público que vai entender essa linguagem, Mas eu mesma não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritualista, Eu acredito nisso, eu acredito que existe um Deus, Eu acredito, não sigo ritos, não sigo os dogmas, mas eu respeito muito e consigo entrar nessa linguagem que fica mais fácil para compreender, Então, olha só, mas a gente, por insegurança, a gente faz obra só pra gente, tá bem? Essa sensação de desamparo também faz a gente querer ter controle o tempo todo sobre as coisas e tudo aquilo que a gente não pode controlar. Então é por essa razão que a gente sofre muito com essa questão de pandemia hoje, porque a gente não tem controle nenhum. Quando a gente acha que a coisa vai resolver, a coisa não resolveu, tá certo? Então olha aí, vamos entender que o pensamento extremamente materialista, intrigas e intolerância, Ele traz um certo desequilíbrio e é isso que está acontecendo na nossa vida hoje. O nosso sistema hoje, ele está muito pautado no egoísmo. É por isso que a gente vê tanta guerra entre os países, essa briga por poder. Você vê que não é mais briga por dinheiro, é uma briga por poder, porque a gente está vendo nações riquíssimas, já têm o dinheiro, só que eles querem poder, eles querem dominar. Então, quando a gente vê isso muito forte, existe o pêndulo está muito para cá, a tendência é que o pêndulo comece a ir para o outro lado. E o outro lado é o quê? É a desordem, é o caos. Precisa acontecer esse remeleixo que está acontecendo aqui na nossa vida para que uma nova ordem se estabeleça. Entende? Olha, não tem nada a ver com essa teoria de conspiração, Eu não estou nesse treco de nova ordem dos caras, não, Mas a gente precisa, então, expandir a nossa consciência, no sentido de expandir a nossa espiritualidade, a nossa compreensão do que é energia, do que é uma conexão por pensamentos, porque se a gente usa o Wi-Fi, se a gente usa essa tecnologia, e a gente não usa o poder do nosso pensamento, gente, de uma forma responsável. Como que você não acredita em transmissão de pensamento quando a gente faz transmissão de dados, pelo Wi-Fi, sem fio, A gente fala aqui pelo celular, sem fio, e o pacotinho de informação chega, Olha que coisa, E a gente não usa o nosso poder da nossa consciência, o nosso poder da nossa energia, usa tudo errado, alimentando elementais de medo, pensamentos negativos, que criam serezinhos, que são os elementais negativos, que depois ficam imensos e a gente não sabe mais controlar eles, A gente está usando tudo ao contrário, Então, por isso que a gente precisa entender essas novas leis que estão sendo abertas. Não é nova lei, elas já são aí, mas é que a gente está começando a entender que a gente precisa entender um pouco mais, um pouco mais sobre essas leis, como elas funcionam, para a gente poder entrar nesse fluxo, no fluxo que é a prosperidade, no fluxo que é a saúde. E como não alimentar a ilusão? Muito bem, Mateus. É Mateus, Que tá Teus aqui. Então, tem que ter discernimento. Por isso que eu falo assim, que tem que ter um discernimento para não ficar na fé burra. Fé burra é a fé que não tem estudo. É a fé onde você acredita em qualquer coisa que te falam. Então, é aquela fé que te ameaçam e você acredita. Sabe? Se você não pagar o dízimo aqui, tu vai pro inferno. Aonde é que tá escrito isso, gente? Vai lá estudar.
entendeu? Sabe? Então, eu acho que é uma questão de questionar. A gente tem inteligência, a gente tem informação, a gente tem que estudar. Então, a gente tem que parar de ser burro, né? E parar de ter fé burra. Tá? Em termos de ciência, a mesma coisa, sabe? A gente tem que investigar, não é porque alguém falou, porque os dados da estatística é assim, falar, então eu vou lá ver, quero ver se é isso mesmo, tá? Nós somos manipulados, a gente já viu que a nossa mídia, ela é manipuladora, a gente já viu. Elas estão partidárias, e se você quer ter uma informação que não seja tão contaminada, você tem que ir para alguma coisa que seja fora dessas grandes mídias, porque a grande mídia ela está contaminada, todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho de discernimento sabe, tá? Então é por isso que eu falo, a gente tem que usar o nosso poder de discernimento, a nossa inteligência. Então é por isso que o empoderamento ele é fundamental para a gente poder se libertar disso tudo, tá? É deixar de ser boi de manobra, sabe? Como que é? Como chama aquela... não sei o que lá de manobra? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do negócio. Sabe? Isso também para astrologia ou tarologia. Olha, eu acredito muito mais num processo de crescimento de consciência do que nessa coisa de ficar jogando sorte, tá? Porque, assim, não estou desmerecendo, entende? O que depende tanto da pessoa que faz, né? Essa coisa de tirar sorte e tal. E, às vezes, a pessoa é meio arriscado. Eu prefiro que a gente use o nosso próprio discernimento, a nossa própria intuição para poder fazer isso, tá? Bom... então, olha, pessoal, só para a gente ir começando a fechar aqui. O que a gente viu hoje? A gente viu, então, que a questão binária ela é super importante para a gente entender essa questão da ordem do caos. Entendemos todo esse processo da inveja que a gente tem que nos aprisiona ali para o crescimento. Tá? A questão da vergonha, né, da comparação da Adão e Eva e tudo mais, e que a expansão da consciência ela tem a ver com essa questão do entendimento dessas leis que estão ali, né, e que significa também o empoderamento, que a gente precisa se responsabilizar por isso, não é a fé burra. Que mais? Bom, uma das coisas para a gente começar a expandir um pouco mais a consciência é trabalhar a meditação também. O que é meditação? Não é você dormir, gente. A meditação é você ter foco, você tem que desenvolver foco, você tem que pegar toda a tua energia e canalizar para uma coisa só, é você ter consciência corporal, consciência do que está acontecendo dentro de você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um exercício que é uma meditação guiada, que eu fiz com o meu amigo que é da MJ Podcasts, e vou deixar disponível, sabe aonde? Lá no meu Telegram. Então você baixa o aplicativo, quem não está no coisa ainda, você baixa o aplicativo e você busca lá Meire Caminha Ser Sucesso. Eu vou saindo da live, eu vou colocar lá para vocês. O que você vai fazer? Esse é um primeiro exercício, é um primeiro contato para você começar a ter um pouquinho mais de foco. Tá? Então aí você vai sentar numa cadeira confortável, vai guiando, eu vou falando, presta atenção no pé, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Você vai ver que a sua cabeça vai fazer assim, ela não vai conseguir ficar firme no que eu tô falando, tá bem? Então, o que você precisa é fazer várias vezes esse exercício para você condicionar a sua mente a ter um foco só, porque mente doida mente ansiosa, ela não tem foco e ela não consegue expandir consciência, porque as ondas estão assim, As ondas são totalmente doidas, entendeu? Não tem uma uniformidade, aí não vai expandir nada, entendeu? Elas ficam curtas até, aliás. Ok? Entenderam? Gente, é o seguinte, pode ser... Não, deitado não. Não pode ser deitado. Sabe por quê, Edjane? Tu dorme, cara. Você entendeu isso?
Keiloca, ai, obrigada, querida. Então, mas você sabe que esse é uma coisa que a gente vai tendo que exercitar, né, Keiloca? A generosidade, ela é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias para dar fluxo. Eu falo sempre que o nosso grande problema é que a gente barrou todas as formas de fluxo do amor, da energia criativa, tá? Às vezes a gente quer falar para alguém, eu gosto de você e não fala, sabe? Para pai, para mãe. A gente tem que falar, né? Eu te amo, pai, te amo, mãe, entendeu? Outra coisa, gente, ainda, quem quiser começar o processo da mentoria ainda esse ano, pode, dá tempo, tá? O que a gente faz no processo da mentoria? A gente vai trabalhar a identificação de gatilhos de autossabotagens, tira esses gatilhos, a gente vai trabalhar o empoderamento, isso que é você trabalhar com aquilo que você tem, com a sua própria natureza, tá? E já vamos trabalhar um plano de ação dentro da mentoria, tá bom? É um programa super estruturado, quem fez adorou e assim, eu fico muito feliz porque o método funciona, tá bem? E o nome da meditação... Bom, peraí, deixa eu só terminar esse negócio da mentoria. É só mandar um e-mail para atendimento@meiricamia.com, tá tudo aí também nos negócios, e a gente manda um formulário. Você preenche o formulário para a gente ver mais ou menos o teu perfil, e aí depois a gente manda para você todas as informações, tá? O nome, a meditação não tem nome, tá? Porque eu acredito que é uma coisa que a gente vai ter que ir desenvolvendo, cada um vai desenvolver depois sua técnica. Depois que você sacou como é que funciona a coisa, aí você mesmo, através do seu conhecimento, você vai trabalhando isso. Com você mesmo. Estamos sendo nutridos de muito amor. De muito amor, Vamos para o fluxo, isso mesmo, Michele, é isso mesmo, ótimo. Tá legal? Gente, eu quero então lembrar vocês que essa live vai ficar salva no YouTube, tá bem? E quem não é inscrito ainda no YouTube, vai lá, são mais de 600 vídeos já, tá bom? Toda semana a gente tem as perguntas e respostas ali, quem quiser mandar pergunta também entra no meu site, que é o www.meiricamia.com. Vai lá no contato e aí você manda a sua pergunta, e se você não quiser botar teu nome, põe um codinome que a gente responde pelo YouTube, mas a gente coloca a tua identidade em sigilo, tá bem? O importante é a pergunta, tá? Então, é isso. Brigadíssima, obrigada, André. Gente, então eu vou finalizando aqui, semana que vem tem mais, e entre lá no meu Telegram, que daí a gente faz também a enquete lá toda semana, tá legal? Um grande beijo, gente, boa noite, gratidão, obrigada, tchau.